de 2024, aqui na Cultura Nordestina, em Recife, Pernambuco, tenho a satisfação de apresentar a palestra de Maureen Molina, já palestrante de outras ocasiões, professor, médico, escritor, doutor também em medicina, e ele vai apresentar uma palestra sobre a teoria do conhecimento, né? Então, ele vai destrinchar, né? Falar sobre considerações epistemológicas pragmáticas. Com certeza, ele vai enriquecer e aprofundar bastante essa temática. Por favor, Amorim. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês, com um grupo tão seleto. Os dois assuntos que eu vou abordar, tanto a questão epistemológica como pragmática, são dois ramos da filosofia. Então, eu vou fazer uma apresentação, como geralmente os filósofos fazem. Eu vou ler um texto, são dois textos que eu vou ler, como provocação, um primeiro com cerca de 20 minutos, o seguinte com cerca de 10 minutos. Tentar ler essa leitura mais interativa possível para conseguir manter a atenção de vocês. Você sabe que acima de 20 minutos a gente perde muito a qualidade da atenção. E depois a gente abre para o debate, que vai ser muito mais rico do que a própria provocação. Tá certo? Então vamos lá, João, você podia compartilhar com mim o texto? Se por acaso caiu alguma coisa, eu acabei de colocar os textos no nosso grupo do IPP no Zap. Então vocês podem acompanhar o texto pelo Zap, se houver alguma interrupção do sinal, que está muito ruim aqui em Casa Forte, por essa panela impressionante. Nos últimos 30 dias está muito ruim. Então vamos lá. Considerações epistemológicas pragmáticas. A epistemologia é o estudo crítico da ciência, inclusive de suas atuais ou futuras subdivisões, princípios, meios, métodos, instrumentos, e resultado das pesquisas científicas, oportunizando uma necessária e contínua reflexão sobre seus fundamentos lógicos, valores, alcances, objetivos e aplicações. Portanto, a epistemologia é a teoria ou a filosofia do conhecimento, ou da produção do conhecimento, devendo oferecer reflexões quanto ao porquê, por quem, para quê, como, sobre quem e sobre o que o conhecimento científico está sendo criado, produzido, assim como a respeito do processo do desenvolvimento da atitude científica, que é o segundo texto que eu vou compartilhar com vocês, e do pensamento científico, que é criativo, lógico e crítico, o que, com diferenças, nuances e abordagens, com diferenças, como é que eu vou fazer aqui para baixar? Vou baixando aqui já, acho que eu baixo aqui, né? Vou baixar. Com diferentes nuances e abordagens, na cultura ocidental, vem sendo feito desde Platão e Aristóteles, valendo também a pena mencionar, dentre muitos outros pensadores, Piaget, Popper, Karl Popper e Thomas Kuhn. Já o pragmatismo é uma corrente filosófica do século XIX, desenvolvida inicialmente por um grupo de filósofos norte-americanos, com destaque para Charles Peirce, William James e John Dewey, e também para o germano-britânico Schiller, Ferdinand Schiller, que o pragmatismo sustenta que o significado de um conceito que não tenha qualquer relação com a experiência é desprovida de sentido. Em outras palavras, esse ramo da filosofia defende que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Dentro desse contexto de uma associação epistêmica pragmática, que para alguns pode parecer contraditória, a primeira consideração que, em minha opinião, merece ser feita é de que a ciência deveria ser um instrumento do desenvolvimento da humanidade, em todos os aspectos. E a produção do conhecimento ter como principal objetivo a melhoria de vida e o bem-estar de toda a humanidade, em todas as suas dimensões, biológicas, emocionais, socioeconômicas, ambientais, etc., permitindo a vivência plena da experiência existencial e o equilíbrio e a preservação de nossa biosfera. Em verdade, é inegável que a ciência contribui enormemente para o aperfeiçoamento das condições de vida da sociedade moderna. Entretanto, e aí começa já
alguns aspectos, abordagem mais pragmática. Entretanto, como ela é feita por seres humanos, possui as mesmas qualidades e defeitos destes. E a pesquisa científica é feita à imagem e semelhança dos que nela trabalham, sendo, portanto, necessariamente limitada e imperfeita. Em outras palavras, isso significa que a interpretação de qualquer fenômeno, independente da técnica e do método utilizado, é fortemente influenciada pela formação intelectual, filosófica, religiosa, econômica, social, política e existencial do pesquisador/cientista. Valendo a pena abrir um parênteses para lembrar Rui Barbosa, que certa vez afirmou que o homem é o erro à procura da verdade. Na produção do conhecimento, devemos ter o cuidado de não cair na tentação de cultuar personalidade, muitas vezes trabalhada pelo marketing científico, político, ideológico e econômico, comumente descrita como seres superiores, míticos, quase não humanos. Tal reverência personaliza um processo, uma atitude e uma prática que deve ser universal e acessível a qualquer pessoa. Aqueles que lidam com conhecimento científico, seja produzindo, aplicando ou divulgando, têm que ter em mente que pesquisadores/cientistas são, em sua maioria, pessoas inteligentes, alguns brilhantes e geniais, mas, por outro lado, também são, em número não desprezível, vaidosos, egoístas, arrogantes, sabidos, competitivos, dissimulados, carreirista, maquiavélico, venais e ávido de poder e dinheiro, isto é, humanos demasiadamente humanos. Ainda voga a máxima de Epíteto, ou Epiteto, filósofo grego estoico que viveu grande parte de sua vida como escravo em Roma. As aparências para a mente são de 4 tipos. As coisas ou são o que parecem ser, ou não são e nem parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são e mesmo assim parecem ser. Identificar corretamente todos esses casos é a tarefa do homem sábio. Dessa forma, é necessário tentar medir o que é mensurável e tentar tornar mensurável aquilo que não é, mas com todo cuidado para não cair nas armadilhas da metodologia científica e de suas limitações para entender a complexa e maravilhosa realidade. Jamais, de certa forma, nenhuma pesquisa deixará de ser apenas exploratória. Nunca é demais lembrar que esse conjunto de normas e regras e procedimentos resultam numa linguagem universal que, como um novo vernáculo, pode ser aprendida por qualquer um, não sendo necessário nenhum pré-requisito ou atributo especial. Além disso, é importante se ter em mente que o método científico pode até ser considerado um instrumento politicamente neutro, mas é a política que define como o instrumento científico vai ser usado. Portanto, a ciência deveria ser neutra, mas não o é. Assim como não são os autores e pesquisadores cientistas, por maior que seja o compromisso ético e científico. E eles podem influenciar e enviesar uma pesquisa em todas as suas fases, por mais que a sua vontade não seja essa. Ademais, é valoroso ter a clareza de que um grande número de interesses está envolvido na produção, na transmissão e na utilização do conhecimento. E o fator econômico é um dos que mais fortemente influencia, devendo ser sempre considerado como uma possível fonte de tendenciosidade, já que, na maioria das situações, quem paga a banda escolhe a música e quem toca a flauta escolhe o tom. Além disso, deve-se ter sempre em mente a seguinte frase: todo verdadeiro pesquisador cientista pode até se influenciar por correntes de pensamento ou por autoridades científicas, políticas ou religiosas, mas nunca deve deixar-se dominar ou escravizar-se por elas. É relevante ter a compreensão de que todas as verdades científicas são provisórias e evoluem com o tempo, devido às novas descobertas da própria ciência, pois ela, como tudo no universo, é dinâmica e está em constante mudança. Por conseguinte, a ciência não permite dogmas, e uma verdade científica deve ser questionada e discutida a todo o tempo. Ela jamais pode se tornar algo indiscutível ou dogmatizada. A dúvida sobre o que está sendo informado e apresentado é de suma importância na busca da verdade científica provisória. Pois, como já dizia Cícero,
o grande tribuno, filósofo político romano, dubitando ad veritatem pervenimos, isto é, duvidando, chegamos à verdade. Realmente, a dúvida, a crítica, a curiosidade devem ser consideradas 3 dos principais pilares da ciência. Inclusive porque nem tudo que é questionado pode ser modificado. Mas nada será modificado até que se questione. James Baldwin. Para ser realmente um homem ou uma mulher da ciência, não se pode ter medo ou receio de fazer nenhum tipo de indagação, mesmo as mais simples ou aquelas aparentemente descabidas, porque todo pesquisador deveria ser um curioso nato, um crítico, um inquieto e um questionador. Portanto, todo ou toda pesquisador, pesquisadora, cientista, cientista, tem que ser um livre pensador ou livre pensadora, que reinterpreta e repensa a realidade diuturnamente com os novos instrumentos que o conhecimento, a ciência e a tecnologia, sempre em construção, lhe oferece. O desenvolvimento científico só pode ser realizado se você for capaz de questionar o conhecimento já produzido e disponível. Portanto, a incredulidade e o ceticismo são 2 excelentes companheiros de um bom pesquisador ou pesquisadora, e a máxima, ainda não sabemos o suficiente, deve ser a estrela guia de todo pesquisador que já atingiu sua maturidade científica. É pertinente ressaltar que a ciência é conservadora. Desse modo, as ideias originais têm uma maior chance de serem rejeitadas e, frequentemente, quando há uma descoberta, os pares inicialmente se opõem veementemente à nova verdade e, depois, muitas vezes tentam monopolizar. Já vi isso várias vezes. Além disso, os seres humanos, a miúde, se mantêm na ignorância por causa de sua intolerância com o novo e de sua tendência a só crerem no que desejam crer. A pós-verdade, um termo mais contemporâneo. E também não custa lembrar que a arrogância é uma característica dos ignorantes, e principalmente dos semi-iludidos. Os sábios são sempre simples, porque sabem que nada sabem ou sabem que sabem muito pouco. Assim, dentro dessa abordagem epistemológica pragmática, vale a pena lembrar que não existe nada mais difícil de fazer, mais perigoso de conduzir, particularmente na produção do conhecimento. E a história da ciência está pontilhada de seres humanos que foram desprezados, perseguidos, condenados e até mesmo mortos por suas opiniões científicas que iam de encontro à visão hegemônica do momento histórico, como, por exemplo, Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei. Desta forma, para se tornar um verdadeiro cientista, além da intuição e da razão, é preciso coragem. E para se tornar digno do apelido de pesquisador ou cientista, você deverá, na tentativa de compreender a realidade de seus fenômenos, ser sempre um ponto de interrogação ambulante, jamais aceitando que a ciência atingiu o mais alto patamar em qualquer área do conhecimento, pois o novo sempre vem. Como já dizia Belchior. Vale lembrar que o verdadeiro cientista não tem vergonha de mudar de opinião. E, no setor saúde, não confunde valor estatisticamente significativo com risco versus benefício. São as coisas mais graves, mais lamentáveis que eu conheço na área da saúde. E com risco versus benefício, e custo versus benefício. Pois muitas vezes, mesmo não tendo significância estatística, a intervenção é valorosa, sendo que o contrário também é verdadeiro. Na realidade, o valor da significância estatística apenas indica a chance de o acaso ser o responsável pelos resultados encontrados. E muitas boas intervenções na assistência à saúde não são empregadas porque, ao invés de 95% de certeza que o resultado não era obra do acaso, só se tinha 94%. Seria como se não fosse trágico, pois não é raro que intervenções de excelente custo-benefício-malefício sejam desprezadas por causa de um dogma estatístico mal interpretado por muitos pesquisadores. A maioria dos pesquisadores na área da saúde. É importante lembrar que na construção do conhecimento, a princípio, toda hipótese é válida, pois uma hipótese pode até ser menos ou mais plausível, porém nenhuma pode ser descartada até ser testada. Vide a física quântica. Porque ganhar na loteria também é implausível, mas acontece quase toda semana. Dessa forma, uma mente aberta, sem rígidos padrões, dogmas e preconceitos, ajuda o raciocínio científico. Isso nos indica que no ambiente científico não se deve utilizar vocábulos ou expressões como óbvio, está na cara, absurdo, ridículo,
nunca e sempre. Atenção! A competição dentro da ciência é feroz. Existem grupos, instituições, empresas, que dominam os encontros, congressos científicos, e a maioria, livros, e a maioria das revistas científicas, particularmente na área da saúde. E para a publicação de um artigo científico, sempre existe uma arbitragem, formada por pares, isto é, por outros pesquisadores, geralmente competentes, mas também competidora. É também pertinente e valoroso chamar a atenção de que não existe pesquisa ou trabalho científico perfeito, mas algumas vezes trabalhos e pesquisas são recusados apenas para permitir a publicação de um concorrente ou impedir o compartilhamento de uma informação que fere interesses. Além disso, quando você não faz parte da turma, há sempre boa razão para recusa dos seus trabalhos, pesquisa e ponto de vista. Mesmo no meio científico e acadêmico, se faz necessário lutar contra a ignorância, a má vontade e brigas pelo poder. Dessa forma, em uma linguagem popular, poderíamos dizer que a ciência é complicada. Apesar de também estar ligado à filosofia, uma boa parte dos pesquisadores cientistas não nutre muita simpatia pela sabedoria, que pode ser definida como conhecimento a serviço do desenvolvimento pleno do ser humano e da humanidade. Jamais devemos nos esquecer do aforismo de Francis Bacon: saber é poder. E o potencial de saber da ciência nos dias de hoje é incomensurável. E o conhecimento científico é sendo produzido numa escala exponencial. Infelizmente, esse saber serve tanto para a beneficência quanto para a maleficência individual ou coletiva. Entretanto, apesar da ciência e da tecnologia não serem neutras, como dito anteriormente, elas não podem nem devem ser satanizadas. Mas é importante que haja o mínimo de controle social coletivo externo sobre a produção do conhecimento e seus atores. Um dos possíveis caminhos são os comitês de ética em pesquisa e de bioética, inclusive eu ajudei a implementar muitos aqui no Pernambuco e no Nordeste, que tentam proteger não só os participantes de uma pesquisa, mas também a própria humanidade e a biosfera, visando aumentar beneficências, diminuir riscos individuais, coletivos e também para os ecossistemas, e valorizar o princípio bioético da justiça e da precaução. Este último nos diz que a ausência de evidência de risco não significa a evidência de ausência do mesmo. Portanto, quando se faz ciência, todo cuidado é pouco e não pode se dar chance para que uma maleficência ocorra. É importante nunca esquecer a lei de Murphy. Aquilo que pode dar errado, dará errado. Seja qual for o caminho que sigamos, vale lembrar que o mais importante é o ardente desejo de encontrar a verdade e que, através da educação, o homem se supera. Também não custa recordar que um intelectual, um erudito, um livre pensador ou pensadora, um homem ou uma mulher da ciência que não milita e não se torna um ativista na luta por um mundo melhor é absolutamente um desperdício para a sociedade e para a humanidade. Ao término desse texto, gostaria de enfatizar que os pesquisadores e acadêmicos devem se esforçar para que a discussão na busca da verdade provisória seja menos erística e ardilosa e mais amorosa, tolerante e principalmente respeitosa com o divergente. Em realidade, num debate de ideias, apenas 3 coisas podem acontecer. Ou você solidifica a sua visão, ou a aperfeiçoa, ou a modifica totalmente. Portanto, sempre ouça, reflita e agradeça o ponto de vista diametralmente oposto ao seu, inclusive no debate científico, pois só através da diferença e do contraditório podemos evoluir. Finalizando essas considerações epistemológicas pragmáticas, poderíamos afirmar, como dizia Bertrand Russell, que o grande problema do mundo é que os bobos e os fanáticos estão sempre absolutamente convictos de suas posições, enquanto os sábios são cheios de dúvidas. PS, todo fanatismo é filho da ignorância, inclusive o fanatismo científico. E, para não dizer que não falei de flores, um pouco de Karl Popper. Acho lindo esse pensamento de Karl Popper. Penso que só há um caminho para a ciência ou para a filosofia: encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele. Casar e viver feliz com ele até que a morte vos separe. A não ser que encontre outro problema ainda mais fascinante. Ou, evidentemente, a não ser que obtenham uma solução. Mas mesmo que obtenham uma solução, poderão descobrir, para vosso deleite, a existência de toda uma família de problemas filhos, encantadores, ainda que difícil, talvez, para cujo bem-estar poderão trabalhar com sentido até o fim dos vossos dias.
Eu preferiria ler rapidamente outro texto e a gente abrir o debate. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Então vamos minimizar este e maximizar o outro. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Para os ceguinhos, como eu também. Deixa eu ver mais aqui. Você lê aqui, eu boto aqui, deixa eu ver se está vendo. Não está vendo. Opa, apareceu. Um pouquinho mais. Pronto, não? Muito. Então, esse é o segundo texto. Aquele primeiro texto é um texto que eu já produzi há muitos anos, há cerca de 20 ou 30 anos, quando eu entrei na academia, entrei em cima da pós-graduação. Logo depois que eu voltei do meu PhD. E esse aqui também, tem mais ou menos o mesmo tempo, mas é mais curtinho, tá? Mas também é um texto pragmático, que é uma regra mnemônica, 10.6, para popularizar o espírito e a atitude científica. A minha angústia da gente gastar tanto tempo para a gente formar um pesquisador e um cientista, né? Hoje, em média, se gasta em torno de 6 anos, 2 anos de mestrado, mas para doutorado é muito tempo. E isso pode antecipar isso, pode se fazer de uma maneira muito mais simples. E essa é uma sugestão que eu faço. Ao voltar de um longo período de estudo na Inglaterra, na década de 90 do século passado, preocupado com a submissão intelectual que graçava em todo o sistema educacional brasileiro e que, apesar de alguma melhora, continua presente, inclusive na pós-graduação estricto sensu, uma das maiores chagas, na minha opinião, de nossa sociedade. Eu sempre digo, o problema da corrupção é gravíssimo, está entranhado em todo, e a crise de valor está entranhada na sociedade brasileira, mas a questão da submissão intelectual, na minha opinião, ainda é mais grave. Resolvi criar um instrumento educativo que fosse simples, mais eficiente para dar escala e popularizar o espírito, a atitude científica e os principais pilares epistemológicos que devem nortear a formação do pesquisador, cientista, ou de um empreendedor, com consciência cidadã e responsabilidade social, estimulando atitudes proativas à inovação, à produção do conhecimento e ao empreendedorismo do povo brasileiro. O resultado foi uma regra que batizei com o nome de regra dos 10.6, uma ferramenta mnemônica para ajudar na memorização de 10 características ou atitudes que, em minha opinião, são fundamentais e imprescindíveis, eu ainda digo, para mim, é o mínimo minimoro, para atingir os objetivos expressos anteriormente, e que começam com a letra C. São elas: competência, curiosidade, ceticismo, criticidade, criatividade, confiança, coragem, construtividade, coerência e compromisso. A competência se refere a fazer bem feito, seja lá o que for. Isto é, fazer o melhor do estado da arte de qualquer área do conhecimento ou atividade humana, que pode ser incrementado por habilidades técnicas específicas, científicas específicas, que possam vir a ajudar a atingir o objetivo desejado ou a tarefa a ser cumprida. Em outras palavras, fazer sempre o seu melhor. Curiosidade. A curiosidade como sendo um contínuo desejo de ver, saber, de desvendar os segredos da natureza e da realidade. Pois, como lembra Aristóteles, todos os homens desejam saber. É querer aprender sempre, com tudo, com todos, o tempo todo, instigado e instigando, tá, pelo gosto do novo e pelo aprendizado contínuo. Tornar-se um ponto de interrogação ambulante. O ceticismo que, sendo a alma da ciência, é a valorização como disse anteriormente, é a valorização da dúvida como instrumento na busca da verdade científica provisória. É uma atitude, uma predisposição para duvidar respeitosa e tolerantemente de tudo e de todos, não acreditando em tudo que está escrito, ou é dito ou ensinado. É relevante frisar, reforçando a importância dessa atitude, que a ciência não permite dogma, nem combina com coerção de qualquer forma ou origem. A ausência de questionamento, discordância, dúvida, crítica e debate não é ciência, é doutrinação, é fanatismo, é cientificismo. E aí vou repetir Cícero. Como dizia o grande Cícero, escritor romano do século I a.C., no seu The Office, dubitando ad veritatem pervenimus, duvidando chegamos à verdade. É ter em conta que nem tudo que é questionado pode ser modificado e melhorado, mas nada será modificado e melhorado até que seja questionado. James Baldwin. No linguajar popular, é ter seu desconfiômetro ligado o tempo todo. No científico 6, é não se descuidar da vigilância epistêmica, deixando de lado a ingenuidade de acreditar em tudo que lê, ouve e aprende, pois ninguém é neutro e os conflitos de interesse frequentemente estão presentes em tudo, existindo a chance não diminuta de sermos ou estarmos enganados, intencionalmente ou não.
O criticismo, a criticidade, é uma outra preocupação que deve ser constante em relação a tudo que se ouve, lê ou é ensinado. É atitude constante, independente, discernimento, juízo e julgamento, realizando uma análise crítica e racional de tudo que nos é oferecido. O ceticismo indica que você precisa exigir a prova. Já o criticismo sugere fortemente que você analise a qualidade da prova. A análise essa que será tão efetiva quanto a sua competência. Eu sempre faço uma imagem um pouco forte, mas eu acho que vale a pena compartilhar. Então, para quem conhece um pouco da tradição cristã, tá, 40 dias, um pouco mais, um pouco menos, mas a maioria do cânone diz 40 dias, se não me engano. Jesus reaparece para os apóstolos no corpo de luz, tá? E quando ele aparece, sou Jesus. Todo mundo diz, que isso é Jesus? Que conversa fiada, não é Jesus coisa nenhuma. Tá? Aí ele começa a falar, quase a totalidade dos apóstolos concordam, não é o mestre. Tá? Menos um, Tomé. Tomé diz, que conversa que tu é Jesus? Tá com essa conversa, não é Jesus, não. Tá? Aí Jesus teria virado para Tomé, bota o dedo na minha chaga. Aí Tomé botou o dedo e disse, mestre, eu sou o Senhor. Tá? Aqui, no criticismo, essa imagem é forte, mas é importante. Não é pena botar o dedo na chaga, tem que rodar o dedo para saber se foi um prego romano, se foi uma faca, se foi outra coisa. Tá? É forte essa imagem, mas é isso que o criticismo defende e eu defendo, tá, dentro dessa regra dos 16. Na ciência, devemos seguir a visão de Thomas Kuhn, um dos grandes filósofos da mesma, de que uma aparente verdade científica, que é sempre provisória, só merece ser considerada se conseguir resistir ao questionamento contínuo da própria comunidade científica. Isto é estar verdade ao invés de ser verdade. As informações científicas podem ser tão competentemente manipuladas que até não existe um livro famoso de Darrell Huff chamado Como Mentir com as Estatísticas, que aliás recomendo. Aqui também vale lembrar Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que afirmava que existiam 3 tipos de mentiras. Mentiras terríveis e as estatísticas. Independente de uma possível má-fé, produzir conhecimento de qualidade não é tarefa trivial e é realizada por seres humanos, que, como dizia o Barbosa, como já citei em outro texto, são erros à procura da verdade. Portanto, a investigação sobre a qualidade do que está sendo apresentada é fundamental e imprescindível. Já a criatividade poderia ser considerada como estímulo à inventividade, à inovação, à imaginação, ao uso pleno e limitado de sua autonomia intelectual, sempre olhando o mundo e a natureza e a realidade com os seus olhos, pensando com a própria cabeça, olhando para além das estrelas e não apenas para os seus pés, dando total poder à sua imaginação inventiva, valorizando seu potencial criativo e inovador. Lembrando Einstein, que afirmou que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Deve-se ter em mente o seguinte conceito de inovação, que é o meu conceito de inovação. Quando eu estava na coordenação, como diretor de inovação do Porto Digital, é o que eu compartilhava com todo o ambiente. Fazer bem diferente melhor. Isto é, o maior benefício com o menor custo possível, que é de tempo, dinheiro e energia. Todos os meus alunos, eu tenho semestre entre na graduação e pós-graduação, eu tenho em torno de 9 disciplinas, cerca de 200 alunos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do semestre. Tá? Todos cantam a canção que eu chamo Melô da Inovação, para eles guardarem e fixar esse conceito de inovação. Tá? Melô é assim, bem diferente, melhor, bem diferente, melhor. Menor tempo, menor custo, menos energia. Menor tempo, menor custo, menos energia. Bem diferente, melhor. Todos têm que cantar. Todos têm que cantar. Melô da inovação. Confiança no próprio potencial de contribuir para o novo, no sentido de segurança emocional subjetiva e bom conceito de si mesmo, de seu poder, de suas qualidades, de seus dons. Confiança na linha da autoestima. Sou capaz, posso e faço. Confiança de que você pode estar certo e todos errados. Aí eu faço uma brincadeira com eles também. Eu digo, de manhã, acordou, tá? Vai para o banheiro, faz xixi, escova o dente, olha para o espelho e faz uma prática de bioenergética. Tá? Respira fundo, segura um pouco naquela linha do
da respiração de Patanjali, né? Respira full 4, 7, 8. 4, respira, inspira 4, prende 7 e expira 8. Inspira pelo nariz, tá? E expira pela boca. E aí emite um som primal que você deve avisar toda a família, que é uma exigência minha para vocês entrarem na academia, e emite o seguinte som primal, forte. E aí eu dou um berro e grito, sou capaz, posso e faço. Tem que falar 3 vezes isso, todo dia de manhã, para sair bombado. Vou ganhar prêmio Nobel, vou fazer a diferença. Tá? Confiança que você pode fazer a diferença. Coragem para ser diferente, quebrar paradigmas e implementar o novo, mesmo sabendo que a sociedade, de uma maneira geral, e a comunidade acadêmica e científica, de maneira específica, é conservadora. Uma característica essencial para o pleno exercício da criatividade é não ter medo de falhar ou estar errado. Valendo a pena lembrar Thomas Edison, que afirmou, não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Tá? É ter intrepidez e ousadia, acompanhada, é lógico, de bom senso, para defender suas opiniões em qualquer contexto. E também para mudar de opinião, estando ciente que para tudo e para todos existe uma curva de aprendizado. Construtividade é um neologismo que eu criei para ser construtivo e proativo na linha de fazer o que puder, onde estiver, com o que tiver. Dá para fazer muita coisa com pouca coisa. Inclusive ganhar prêmio Nobel, sem nenhum investimento financeiro. O próprio Einstein é um ótimo exemplo. Não precisou de nenhum laboratório sofisticado e caro para desenvolver suas teorias. Aliás, de nenhum centavo. Trabalhando no escritório de patentes, precisou de leituras, criatividade, confiança, coragem e discussões, tá, com um amigo de trabalho, o Ângelo Besso, que ele ia para casa conversando com o Ângelo Besso, discutindo suas visões. E o Ângelo Besso, eu acho que foi uma injustiça ele não ter citado o Ângelo Besso em um dos seus artigos. E principalmente essa, então, você nem se fala, que era a grande matemática por trás de Einstein. Não sei se vocês sabem, há uma fofoca no mundo científico, inclusive o nosso César Lattes, que é o grande nome da ciência brasileira, mundial, indicado 2 vezes para ganhar o prêmio. Aliás, ele ganhou, né? Ele ganhou 2 vezes o prêmio Nobel e tiraram dele. Porque o chefe dele, quando ele ganhou a primeira vez, o chefe disse: espera aí, tu trabalha no meu laboratório, quem vai ganhar o prêmio sou eu. E foi verdade. Tá? E na segunda, ele ganhou com um japonês, tá? E o japonês morreu. E aí não se dá prêmio Nobel póstumo. Ele disse: peraí, mas eu sou Cezinha, estou vivo aqui, que negócio é esse? Aí ele disse: não, morreu, era os 2, não era só para um, acabou. É o que reza a lenda. Mas César Lattes defendia a visão que Einstein não era um bom matemático. Quem era uma grande matemática por trás dele era Mileva Maric, a esposa dele, que teria escrito, tá, todas as fórmulas matemáticas para escrever e publicar um trabalho sobre o efeito fotoelétrico e 17 anos depois ganhar o prêmio Nobel em virtude do mesmo, assim como para depois criar a teoria da relatividade geral. Coerência com o atual paradigma científico, também conhecido como quântico relativista, ecoparadigma, paradigma sistêmico, que defende que tudo está ligado com tudo. Tudo e todos estão interconectados. Tudo é uma grande teia, uma grande rede de interrelações e interdependência, onde tudo tem a ver com tudo, tudo afeta tudo. Nós intersomos. Cada um de nós interé. Portanto, tudo que você faz, fala e pensa, ou deixa de fazer, falar e pensar, é importante, pode fazer diferença, tanto no agora, local, regional e universal, quanto no próprio futuro. E, por último, não menos importante, compromisso. Compromisso com o bem comum, com a necessidade da nossa população, do nosso país, e também com os da humanidade, da biosfera, assim como a fraternidade universal. Compromisso de tornar-se um profissional cidadã, consciente de seus direitos, mas também de seus deveres, e, portanto, pactuado com a melhoria de qualidade de vida da sociedade onde está inserido. Compromisso de se tornar um ser humano ciente de suas obrigações éticas e bioéticas, particularmente com a lei da responsabilidade, pois se tudo está interconectado e é interdependente, não podemos negar que somos co-responsáveis por tudo e por tudo. Isto é, não podemos fugir da nossa responsabilidade universal. E, principalmente, se você é um produtor usuário do conhecimento, acolher como muito caro o princípio da precaução, que preconiza que, na produção e utilização do conhecimento, todo cuidado é pouco.
valendo a pena também recordar que a bioética surgiu com a preocupação do potencial de maleficência da biotecnociência para a humanidade e para toda a biosfera. Finalmente, no caso dos atuais e futuros pesquisadores brasileiros, compromisso com a política de ciência, tecnologia e inovação que ajude o nosso país a se tornar soberano, justo, saudável, fraterno, livre e feliz, onde todos possam ter e desfrutar vida em abundância. Então era isso, João Almeida. Suas ordens foram cumpridas. Muito obrigado. Depois, vou parar aqui de compartilhar, né? Confirmar aqui. Só depois desse pacote, né? Aqui, simplório, né? Singelo. Né? Lembra o pacote de abril, né? De abril. Que Molina nos trouxe aqui, né? Coisa simples, né? Assim, a gente digerir aqui logo depois do café da manhã. Né? Vamos abrir a parte, né, dos debates. Você via aqui que Ronaldo, eu fiz aqui algumas anotações, Ronaldo aqui tem outras também, né? O Luiz Carlos também. Foi anotar os 16. Então, quem em russo é S, né? O C em russo é a letra S. Né? Então, quem gostaria de começar aqui as considerações? Não, eu apenas peguei assim Só um instantinho aqui para eu trazer o microfone aqui. Vocês não estão vendo, né, mas vão ouvi-lo. Alguns aspectos dos 10.6, né? A primeira que é a competência, né? O que fizeres fazem o bem feito. Isso aí me lembrou o primeiro livro que eu li na minha vida, que foi A Vida de Isaac Newton. Eu passei uns 3 meses juntando dinheiro, vi um livro pendurado numa revista, Newton, né? Eu vou ver quem é esse cara. Eu juntei os trocozinhos das compras, né? Chegou a 60 cruzeiros. Eu fui lá e comprei esse cruzeiro ali. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. É a minha mascote. História maravilhosa. Pronto, aí eu tenho... Está explicado isso sobre brilhantismo. O cara começou com Newton. Começou certo. Aí tem uma frase dele que exatamente eu lembrei dele quando você falou. A frase padrão dele é: o que fizeres, seja o que for, faze o bem feito. Como você falou, para fazer o bem feito, ele se lembrou exatamente essa frase de Newton. A vida de Newton, aquela coleção Os Pensadores. Quando você falou do criticismo, você fez referência à questão do toque nas chagas de Jesus. Daí eu fiz trocadilho com cristicismo, né? Então, Infame! Eu tinha pensado nisso. Realmente. Criticismo lembra horrível. E na criatividade que ele sabe. Mas eu vou dizer agora, quando eu exemplo, vou citá-lo mesmo. Agora eu vou guardar essa. Quando da criatividade, né? Da importância também que se destacou de Einstein, que praticamente os experimentos dele eram experimentos mentais. Né? O gasto dele era com a caneta. Né? Você me dá uma parte? Uhum. Tá? Me lembrou quando você falou. Inteira. Me lembrou todo mundo fala que isso é verdade. Tá? Numa das palestras de Einstein, ele perguntou Einstein, onde era seu laboratório? Né? E aí ele fez um mise-en-scène, fez aqui, meteu a mão no bolso e puxou uma caneta. Você fez agora. Aí lembrou exatamente uma outra frase de Newton. Né? Sou um grande admirador de Newton. Né? No livro Os Pensadores, que tem de Newton, logo na capa aparece uma frase referente àquela pessoa que o livro está falando. No caso de Newton, tem a grande frase de Newton: para descobrir todos os fenômenos que necessita, basta ao sábio 3 coisas: pensar, pensar e pensar. Que foi o que Einstein fez, né? Exatamente, trazer o pensamento, fazer uma reflexão, né? Sem realmente ter que ter a questão da praticidade, né? Eu conheci uma outra, não lembro qual é o autor, mas que dizia
A gente precisa é cérebro, cérebro, cérebro. Mas eu acho que ele se inspirou em Newton. E ele me lembra a responsabilidade de Karl Popper, né? Eu sou copiano, não sou popperiano, né? Quem é popperiano aqui é Jalmi. Já fui. Já foi. Eu sou cuniano. Thomas Kuhn, ele, nas suas revoluções, ele nos traz um exemplo dessa questão da responsabilidade, né? Que houve aquela briga de Newton e Huygens sobre a natureza da luz. Né? Para Huygens, a luz era uma onda. Para Newton, a luz era uma partícula. Né? Ele disse, Voltaire, que esperava que das segundas, quartas e sextas, a luz era uma onda. Das terças, quintas e sábados, a luz era partícula. Esperava que no domingo, que não demorasse muito, alguém viesse dar uma solução ao problema. Né? A questão é que Huygens utilizava experimentos para provar, né, que a teoria dele estava certa. Mas, por sua vez, né, Newton utilizava também experimentos para provar que a sua teoria estava certa. O que Thomas Kuhn nos julgar é o seguinte, é que quando realizava os seus experimentos, por exemplo, Huygens, na montagem do instrumental, utilizava exatamente a sua teoria para criar um instrumento para provar a sua teoria. E Newton, quando construía os seus instrumentos para provar a sua teoria, utilizava a sua teoria para construir esse instrumento. Ou seja, não se estava refutando, né, a teoria com a realidade, mas estava se refutando a teoria com a própria teoria. Né? Então, nem sempre o que parece realmente ser algo factual, o é. Né? Porque utilizava na construção daqueles instrumentos a teoria que ele desejava demonstrar. Né? Daí foi exatamente nesse momento que eu deixei de ser popperiano e passei a ser uniano. Com grande satisfação que estou no conhecimento hoje que Jalmin é bem-vindo ao grupo dos cunianos. Essa é Não. Algumas considerações. Também não é cuniano. Não. É Jalmiano. Eu tenho outro filosofista que eu hoje tenho mais para frente. Tem uma frase que por assim, que eu eu não posso dizer aqui agora, mas depois eu digo para você. Tá certo. Tá bom? Perfeito. Esse Molina quer complementar Não, alguma coisa? Aí tem Eu o estou envelhecido. Walter também falou que quer fazer considerações, por favor. Como sempre, É as relações do cristicismo. como sempre, eu procuro ser breve, porque dá oportunidade aos outros companheiros de fazer comentários. Mas cuidado com isso, Walter. Eu me lembro do primeiro Só a simpósio. busca de Eu me lembro do primeiro simpósio que o pessoal utilizou a transparência para fazer as apresentações. Quando o Walter foi falar, eu não vou usar transparência, mas procurarei ser o mais transparente possível. Aí, inicialmente, eu quero fazer a seguinte afirmação. Molina foi uma das melhores palestras que nós tivemos aqui no Instituto. Eu quero parabenizar o Instituto por esse sábado tão maravilhoso. Segundo, uma sugestão. Por que não publicar um livro sobre esse assunto? Você tem um material excelente. E eu dou a sugestão que o prefácio seja de Walter. Dou a sugestão que o prefácio seja de Walter. Por quê? Porque é careca. Olha, Vencer esse argumento é difícil, viu? Quem sugeriu, né? Agora, né? Sugeriu para sugerir. Mas eu, independente, já está anotado. então está anotado que Molina vai transformar essa palestra em livro. Tá? E a letra que nota é a letra A, que está anotado. É anotado. Olha, eu peço perdão ao nosso colega por esses trocadilhos. Né? E também nem tudo são flores numa apresentação dessa. Tem trocadilhos também que não são dos melhores, mas vamos em frente. E, na verdade, eu tenho um livro cujo título, até Ronaldo gosta muito, é Só a Busca é Definitiva.
como nada é definitivo, como diz Heráclito, tudo está em mudança. Aí eu peço licença para discordar de Lavoisier. Nada se cria, nada se quer, tudo se transforma. Não. Tudo se cria. A criação é permanente. Mudança não é criação. Mudança é uma forma que parte de outra forma, mas não é criação. E o universo é permanentemente criação. Nada se perde. Tudo está em permanente transformação. O todo, oh Deus, no meu caso, o todo não é um Deus antropomórfico. Ele é onipresente, nós estamos nele e ele está em nós, imanente. E é onisciente. Então, nós vivemos no todo. Nós somos aspectos individuais do todo. A nível consciente, nós sabemos tudo que está nos todos, mas só podemos captar aquilo que interessa à nossa existência. E a realidade depende da formação orgânica de cada ser, inclusive nas pessoas, conforme a sociedade onde vive. Porque nós nascemos não só com um programa genético, mas depois com a programação cultural. Então, Molina, eu só posso agradecer a sua participação nesse nosso encontro, né? E dizer, por favor, escreva seu livro. Porque, na verdade, você falou em criatividade, mas a criatividade deve sempre estar ao lado da dúvida. Uma protege a outra. Sem criatividade, não há dúvida. Sem dúvida, não há criatividade. E mais ainda, o que é importante é que nós devemos estar sempre atentos ao que está acontecendo. Há velhos, infelizmente, né, que a velhice não dá sabedoria, não. Quem foi medíocre quando era jovem vai ser pior ainda na velhice. Porque o passado é um museu para se visitar. Nós vivemos no presente com as suas transformações. Então, o idoso tem que ter a sabedoria de estar no presente e apenas visitando o passado. Tenho dito. E Fátima pode não estar aqui, mas estamos no encontro, né? Molina, você foi instigado, né? Não, na questão do... Não, está dentro da fila. Vou tentar botar. O Luiz Carlos está doido para falar. E é uma oportunidade de desses conhecimentos, né, eles serem tanto divulgados, né, como eternizados, né, porque uma publicação, né, ela permite, né, as outras gerações, né, participarem daquele momento, né, porque todo conhecimento ele é um momento, né, que tem de amadurecimento de algumas ideias, né, e que aquilo ali mais na frente, né, ele se mostra uma maturidade que outros podem, né, naturalmente contribuir, né, para o avanço desse conhecimento que foi maduro, né, naquele momento. É uma outra geração, as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Às vezes até evolui, né? O que se espera, né, é uma questão que as coisas evoluam, né, e a questão do progresso da ciência, né, eu vou fazer uma questão que há uma interrogação, né, se a ciência é um entendimento anárquico ou é um progresso. Alguns filósofos da ciência colocam isso. Mas, antes de tratar desse assunto, tem duas pessoas, né, um é Alexandre e Luiz, e depois eu me inscrevo, né, para poder fazer as suas considerações. Então, Alexandre,
Por favor. Bom, pisando num terreno molhado por mim mesmo, muitas vezes, eu quero parabenizar o nosso grupo por acolher essa palestra tão espetacular. Eu devo dizer que Molina tem muitos fãs, mas seguramente ele não tem um fã maior do que eu. A Mas briga vai ficar grande aí. vai ser grande, eu sei, mas eu me alinho entre os principais fãs que Molina tem. Infelizmente, eu tive um problema no meu computador e não pude acompanhar a palestra dele. Mas Molina é tão gênio, que simultaneamente ele colocou no nosso grupo a palestra. Mas eu quero fazer, literalmente, as palavras de Walter da Rosa Borges, as minhas palavras. Eu sou homem de muita sorte. Se de um lado eu tive o azar de não poder acompanhar ao vivo a palestra de Molina, por outro, eu terei a chance de ler com muito cuidado tudo que ele falou. E Molina é um desses seres especiais que tem uma voz, tem uma boca, como se fosse Calíope. Tudo que faz é bom e encanta. Molina, muito obrigado por você existir. Por você existir. Não é porque você está com a gente, não, é por você existir. Você é um ser de luz e deve, naturalmente, ter entre seus alunos alguns que copiem à risca o seu modo de ser. Repito, as palavras de Walter são exatamente as minhas. E eu não gostaria de estar fora do lançamento do seu livro para ler com cuidado, não só o prefácio escrito por Walter da Rosa Borges, mas também o seu texto. Muito obrigado e parabéns. Não. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. E é recíproco, você sabe que a minha admiração por você é recíproca também. Com o Walter, a gente não precisa nem falar que a gente chama ele de nossos gurus, né? Guru. Só uma coisinha, só mais uma coisa. Quem me conhece sabe que essas palavras, elas não são fáceis de sair da minha boca. E proclamar ao mundo a admiração que eu tenho, uma admiração plena, total. Né? Molina, ele junta muita coisa num ser só. Junta não só conhecimento, mas junta também carinho, calor nas coisas que ele fala e muita suavidade nas coisas que diz. Então, Molina, eu repito, eu sou o seu maior fã. Pode existir alguém que se rivalize comigo, mas no quesito admiração não tem ninguém que ultrapasse. Alexandre, depois você me apresenta esse cara aí, que você gosta tanto. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Você sabe que é recíproco. Vai, Luiz, é o próximo aqui da... Rapaz, eu queria realmente... Tadeu também. Eu queria realmente agradecer e reconhecer, sabe? Esse profundo conhecimento. Eu notei até aqui que é humilhante, sabe? Para a maioria das pessoas, se viver tanto, eu tenho 70 anos, né? E não adquirir tanto conhecimento. Eu, como dizia Roberto Jefferson, né? Eu acho que Molina desencadeia os instintos mais primitivos em mim, que seria a inveja. Porque eu gostaria de dominar o campo dessa ciência, que seria a filosofia, mas nunca teve, não tive tempo, capacidade, porque a gente da área de tecnologia, né? Não, é isso que eu queria dizer, e que realmente é uma verdade. E voltando para a primeira parte da sua palestra... Na verdade, é verdade. Tem que admitir isso. Em relação à primeira parte da sua palestra, né, sobre o viés, né, eu gostaria de levantar realmente a grande falha da medicina. Né? Primeiro, aquele debate lá no governo americano, né, aquele CPI, lá sobre o fumo, né, que tiveram vários cientistas defendendo que o fumo não era causado, mas no fim realmente surgiu a verdade. Uma discussão muito longa, né, lá no CPI americano.
Outra coisa da medicina foi o uso da talidomida e todas as suas consequências, né? Talvez tenha desencadeado até uma nova metodologia para pesquisa na área. E em terceiro ponto, que eu já falo muitas vezes aqui, seria a aceitação sem crítica da teoria da evolução e de seus efeitos danosos, que baseada na teoria da evolução, que é o dos órgãos vestigiais, os camaradas estavam tirando a amígdala, tirando o timo, tirando o apêndice, tudo por causa da não criticidade, do não ceticismo, né? E talvez da falta até de coragem de enfrentar algo que, como se fosse um dogma. A verdade é essa. Então, eu gostaria de elogiar e levantar esses pontos, que só vai de encontro ao que você disse, só vai a favor de tudo que você disse, né? Muito obrigado, viu, por essa palavra. Realmente foi excelente. Você me deu a oportunidade de lembrar uma coisa, em cima do que Alexandre falou também, e Walter. Eu tenho um videozinho do Richard Feynman, quem não conhece Richard Feynman, prêmio Nobel, eu acredito que 84, 94, acho que é 94, tá? Com eletromagnetismo, acho que é eletromagnetismo. Então, é uma pessoa muito diferenciada, morou no Brasil, deu aula aqui de ciência aqui no Brasil na década de final da década de 50, dos décadas de 60. Em 64 que ele foi o prêmio Nobel, acho que. E ele tem um videozinho que eu passo para os alunos, que ele diz assim, não existe essa história de pessoa superior. Não existe. Isso é todo um produto de um trabalho, de um investimento seu, tá? E eu tenho a clareza que eu fui um privilegiado. A espada de Damocles que eu carrego na minha cabeça balançando é uma frase que está na Bíblia, diz, dos que muito receberam, muito será cobrado. Tá? Isso eu me esforço demais de retribuir, faço mesmo, mas porque eu recebi muito. Tá? Eu sou privilegiado, a minha vida é uma vida de privilégios, de oportunidades, que só isso que faz a diferença de eu estar um pouco mais maduro que outras pessoas. Mas não porque não tenha nenhuma qualidade superior a ninguém. Acho que o Richard Feynman está completo de coberto de razão. Tá? Não existem essas pessoas especiais superiores, apesar de eu ficar muito feliz quando fala de Alexandre, do Guru, tá? Mas eu acho que foi uma série de coisas que aconteceram na minha vida que me oportunizaram a fazer uma série de reflexões, ler uma série de coisas e, por ter militado em diferentes áreas, né, eu tive a chance de militar na área da saúde, tá? Na área da ciência, tecnologia e inovação, na questão da educação, na questão da cultura, e isso permite que eu alarguei e permite que eu faça relações, tá, de uma maneira mais fácil, só porque os outros não tiveram essa oportunidade. Apenas isso. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço demais o carinho de Alexandre e do Guru, tá? Acho que foi bom você ter colocado essa oportunidade de dizer que não precisa ter inveja nenhuma. Né? Muito pelo contrário, eu carrego profundamente esse senso de responsabilidade, tá? Que é uma coisa, não é que eu sofra com isso, mas ele tem a clareza. Muitos receberam, muito será cobrado. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Molina. E também tem Tadeu aqui, que está com a mão levantada, quase cansando, né? E nessa caminhada tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como o Tadeu. Como o Alexandre, como o Tadeu. Som. É minha vez? Sua vez, Tadeu. Eu não estava esperando você. Sua mão cansou, aí estava assim, já. Bom, eu queria inicialmente parabenizar a Molina, que não é nenhuma novidade, o que ouvimos agora de manhã, né? A explanação dele, ele inteligentemente e sabidamente transformou a palestra dele num texto, né? E no início colocou que ia fazer, fez os filosofais, né? A primeira vez que eu fui assistir uma palestra de filósofo, fiquei impressionado. Quando eu cheguei lá, no Cefiche, o professor tirou uma pasta, sentou na mesa e começou a ler. Eu digo, que hora vai começar a palestra dele? E ele lendo, e eu digo, ele vai terminar de ler isso tudinho e não vai começar a palestra dele.
E aí, hoje, É isso mesmo, é assim mesmo. como eu já sabia dessa característica, eu digo hoje, não, Molina, hoje eu já sabia desse detalhe. E aí, quando ele explica que se baseou também na vivência que ele já permeou durante esse tempo todinho nas áreas do saber, aí isso me traz à luz o pensamento de Geraldo Pereira, né? Que era uma figura assim impressionante, né? E Geraldo Pereira dizia assim, olha, o bom da universidade é a convivência dos diferentes. Você aqui convive com todos, né? E como tal, você aprende muito. Eu acredito que dentro dessas experiências que eu tive na academia, eu acho que a mais significante para mim, eu passei 6 anos representando a Universidade Federal de Pernambuco no Conselho Estadual de Saúde. E lá tinha uma figura, que era o representante do cabo, seu Adson, e ele era representante dos usuários. E ele, uma vez, ele perguntou para mim, né, e eu fiquei até com dificuldade de responder. Ele dizia, olha, essa sua universidade ensina tudo errado. Só, olha, na saúde mesmo, vocês ficam se preocupando, né, em estar ensinando os alunos só 15%. O restante do percentual você não ensina, que é a atenção básica. Se vocês ensinassem a atenção básica, a grande maioria saía de lá, né, tendo a condição de resolver grandes problemas da sociedade. Mas vocês não fazem isso, né? E aí, de fato, você vê que um homem simples, né, representante da sociedade dos usuários, traz à luz um questionamento que a gente até hoje fica à procura da resposta com muita dificuldade. Bom, mas aí eu voltando à história inicial da proposta do nosso guru, professor Walter, com relação ao livro, né? Eu queria complementar a ideia de Walter, né, com relação ao livro, dizer que a ideia dele do prefácio, né, a apresentação, não sei como é que a gente chamaria, ser da parte de Walter, a gente já tem a grande possibilidade de ter aí a organização da nossa amiga Salete, que está aí presente, né, que faz isso sabidamente, e com certeza com o aval de Walter. E, por último, eu acho que a gente já podia, eu não sei se existe, Jalmir, mas a gente podia aproveitar essa ideia do livro, né, e começar a fazer uma edição dos livros com o selo do IPP. Né? Eu não sei se o IPP tem um selo nas publicações, mas eu acho que era uma oportunidade de a gente publicar, a gente que eu estou dizendo o IPP. Né? Olha, eu quero lembrar que todo prefácio é pré-difícil. Mas aí, continuando, essa é a minha sugestão, complementando tudo isso aí que já foi falado. E parabenizar aí e agradecer a Molina pela palestra de hoje. Né? E parabéns. E um abraço. Tadeu, vou pegar uma carona na sua fala. Veja, eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal minha. Mês passado, tá, eu tive um encontro com uma pessoa muito especial e pedi a ele para aumentar o dia para 48 horas e foi negado. Tá? Ele, muito elegantemente, me negou, disse que eu não tinha méritos para isso, que ele não ia abrir a sessão. Tá? Mas depois desse conluio aqui, né, dizer que eu tenho que escrever mais um livro aí, a gente quiser fazer uma comissão e conversar com ele novamente, dizer, não, abre uma sessão aí, é só para ele escrever um livrozinho, né? Mas ele não aceitou, eu gastei toda a minha conversa, ele disse que não abriria a sessão, e o meu dia ia continuar tendo 24 horas só, e eu não estou dando, estou com 5 anos atrasado, mas prometo que gostei da ideia, vou pensar com carinho. Eu queria pegar uma deixa aqui de Tadeu sobre a questão da sabedoria popular, do senhor que ele falou, né? Mas eu me lembrei, no Centro Espírita, uma vez foi perguntado à população, que está lá, frequenta a plateia, por que é que nós sofremos? Aí teve uma senhora que se levantou e deu uma resposta popular, mas que realmente me cheia de sabedoria. Nós sofremos porque não sabemos sofrer. Ou seja, é inerente à vida o sofrimento. Você precisa aprender o exemplo da sabedoria
popular, eu me lembrei dessa senhora, dessa resposta que ela deu. Sofremos porque não sabemos sofrer. E nessa caminhada que eu considero muito rica e que eu agradeço muito da minha experiência, tem um lado sofrido também que por acaso foi muito doloroso, mas eu aprendi muito com E o que é os mais meus claro? sofrimentos. E não foram pequenos, mas E eu o que aprendi é muito. mais claro é a santificação do sofrimento. Oferecer seus sofrimentos a Deus. Por que não oferece suas alegrias? Em vez de só os seus sofrimentos. O que é isso, né? Isso é, em maior senso, né? É uma crítica ao cristianismo, né? Sim, Catolicismo, né? De São João. Aliás, Na cristandade, O né? catolicismo. Ou seja, mais é um cristandade. mas a crítica ao catolicismo. Cristandade. Agora, Não, aqui a gente cristandade. tem um exemplo assim, né, de saber lidar com o sofrimento. A gente tinha um já falecido, professor Lemos, né? Que né, grande cirurgião plástico, ele era habitué dessas reuniões aqui do Instituto. E Está ele, explicado também a sabedoria de onde ele bebia. Ele bebia aqui. ele vinha, ele já no final da vida, ele vinha, né, com cadeira de rodas, né, já com hemodiálise, com dificuldade de locomoção, e vinha, né, E o último livro ele editou uma Salete. aí é a segunda parte. E E a gente nunca presenciou sequer uma expressão dele de sofrimento. Ele vinha com aquela né, serenidade, né? E ele, como ele passou né, por algumas experiências, ele teve a oportunidade de presenciar algumas experiências paranormais, né, com o Thomas Green-Morton, então ele foi instigado, e realmente na época ele já não tinha condições físicas né, de escrever, né? Aí ele ditou a Salete, em Salete, né? Ele publicou não só esse livro, né, como outros livros também de reflexões sobre ele. Foi muito, muito interessante e muito rico, né, a experiência que tivemos com o Perseu, né? Não só pela experiência de vida dele, como um exemplo né, que ele nos dava ali. Era uma tranquilidade, parecia que não estava correndo nada, ele ali na cadeira de rodas, na hemodiálise, e ali. Né? Ele era uma pessoa diferenciada. Foi uma lição extraordinária. E também, quando ele lançou o lançamento do livro, né, que ele fez na casa dele, aí em Apitucos, que ele tinha, aí, infelizmente eu não pude comparecer, porque eu estava em viagem né, de trabalho. Aí eu pedi a Walter, né, que foi o Walter, né, você compra o livro e ele estava com o autógrafo. Só que o autógrafo dele era só um mero símbolo né, que ele fez, já para identificar. Eu guardei, né, guardo até hoje com muito carinho. Mas também, uma pequena observação. Infelizmente, no mundo, há pouca sabedoria e muita sabedoria. Essa com I, né? No jargão né, popular, né? Sabedoria. Mas, Molina, eu gostei muito, se chover no olhar da sua apresentação, né? Você conseguiu né, fazer uma síntese, né, tanto do aspecto né, da teoria do conhecimento, da ênfase da parte teórica e a parte pragmática, que eu acho que, como não poderia deixar de ser, até pelo seu viés, né? Seu viés da medicina. Até eu ia dizer, Miguel agora compreendeu o que é epistemologia, ele está com a mão levantada. Eu passo a palavra, já. Epistemologia pragmática. Aí, então, esse seu viés. Então, todos nós somos, de alguma forma, enviesados, né? Porque eu gosto de fazer um trocadilho, na nossa formação, também a nossa deformação, né? Dá um viés. Mas trocadilho falando sou eu. Nós são poucos, de vocês, né? Walter, vocês são constantes, né? Dioturnamente, né? Para brincar com determinadas dioturnamente e noturnamente. Noturnamente, gostei. Noturnamente, isso representa a mesma coisa. Então, esse seu viés pragmático foi muito interessante, né? Então, você citou né, tanto né, e como anteriormente até o Popper né, também,
eu falando um pouco de história da ciência, para vocês entenderem, né, colocar isso numa estrutura, no Freire, que era, principalmente durante o século XX, né, vários filósofos, né, então isso aí começou de uma forma mais estruturada com o ciclo de Viena, na década de 20, aí depois, né, foi citado por Molina e por Ronaldo a questão do Popper, né, isso aqui um pouco popperiano, né? E realmente o pensamento do PPP era muito popperiano. Eu tive um mentor científico que era Ivo Caruso, né? Ivo Cid Caruso, que ele era companheiro também de profissão, e Ivo teve a oportunidade, quando era estudante, lá ele fez engenharia na universidade lá do Rio, né? E ele foi aluno de Feynman. E Feynman era assim, pelo estilo dele, né? Direto, tudo, ele não admitia aluno fazer pergunta só por pergunta. E a turma tinha um certo receio dele, que ele, quando um aluno fazia uma pergunta muito boba, ele dizia estúpido, né? Que é burro, né? Ele não tinha papo na língua, né? Tanto é que ele, com essa história, ele veio para aqui para o Brasil, porque ele foi perseguido, né? Veio parar aqui, e ele é engraçadíssimo, né? Ele é engraçadíssimo, é quando ele veio para o Brasil, me permite aqui, vocês fazem esses trocadilhos, ele começou a estudar português, então tinha ouvido falar português, ele começou a ver no livro. Aí quando ele veio num voo, teve aí dois brasileiros, só pela primeira vez eu vou ouvir português na vida, né? Aí ficou atrás dos caras. Ele já estava lendo tudo, mas nenhuma palavra. Ele conseguiu entender de português. Ele puxou meio livro, nenhuma palavra, nem um sim, nem um não, nem um pois. Aí teve uma escala, aí ele não se conteve, você me desculpem, eu disse que são brasileiros, tudo, mas eu não consegui, né? Eu estou aqui, já li o livro aqui, sou português, tudo. Não consegui entender uma palavra. Eu disse, não, é porque nós somos judeus, estamos conversando em ídis. Aí não tinha como, né? Ele entender. Você vê que ele era Feynman judeu. Fala em Yiddish, por entender hebraico. Yiddish, né? Aí, resultado, esse foi engraçadíssimo. Mas Vivo foi aluno de Feynman, como você citou, e Kuhn, né, no pensamento do Instituto, ele foi muito deve muito a Kuhn, pela questão até da parapsicologia, né, se inserir nesse contexto, porque Kuhn ficou muito famoso pela questão do falseamento, né, e a questão da demarcação do que é ciência e o que não é ciência. Né? Então, isso ajuda muito o pensamento científico, né? Isso foi coisa, né, aí, histórica, né? E você saber o que é, né? Então, o falseamento, né, para quem não está acostumado, só um exemplo bem simples, é aquela história, vai chover. Você diz, ó, vai chover, em algum canto vai chover, isso é muito pouco falseado. Você diz, ó, vai chover em Brasília, já melhorou. Vai chover em Brasília hoje, né? Hoje à tarde. E tantos milímetros. Então, cada vez que você vai, né, se aprofundando, delimitando, né, as coisas, você consegue fazer esse falseamento. Né? Então, isso é uma contribuição muito grande, né, né, porque tinha essa questão de Kuhn, né, a questão da verdade do erro, né, na verdade ele via a ciência muito, né, com comparação de erro. E aí, citado aqui por Molina, veio o Kuhn, né? Thomas Kuhn, a contribuição dele sociológica, né? Dele perceber exatamente isso que Molina falou na apresentação, né? Os grandes grupos, né? de interesses, né? Diversos na academia, na indústria farmacêutica. Né? Então, essa questão sociológica da ciência, né? Da verdade, né? Como um aspecto que... Né? Mas esses 10 6 aí que ele fala, ele ajuda um pouco a combater isso. E a questão aí que talvez Molina não tenha abordado muito, né? E que outros, né, abordam, porque essa questão científica, existem várias abordagens, né?
Então, inclusive, tem aqueles que chutaram o pau da barraca, né? Como se diz, olha, a ciência é um empreendimento anárquico, né? Não tem regra. Isso que, por exemplo, um dos famosos foi o Feyerabend, né? Que o nome dele, ele é austríaco, né? E a carreira dele foi né? Paul Feyerabend, né? E ele dizia, olha, meu amigo, a ciência é um empreendimento anárquico. Então, ele, em 69, quando ele lançou a teoria da revolução, né, científica, né, foi em 69, depois em 72 ele fez uma edição maior, né, juntando. Foi um dos livros, né, assim, que teve apelo, né, de livro assim, popular, né, vendeu aos tubos, apesar de ser um livro, né, com uma, né, sobre filosofia da ciência, e foi equivaleu a um romance. Foi bom. Né? E ele teve uma coisa avassaladora. É o maior filósofo da ciência mais pop que tem. Virou pop. E depois, teve um americano, um pouco depois, mas ainda na mesma. Como não é popperiano, vai ficar pop. Eu gosto muito do pensamento dele, que é o Larry Laudan, né? Laudan, né? Se a gente fosse dizer em português, que ele já enfocou sobre a questão do progresso. Apesar de Thomas Kuhn, mas 4 romanos e nenhum árabe, continuou sendo popperiano. E V, que é 4, e 0. 4 romanos e nenhum árabe. E continuou sendo popperiano. E aí ele traz esse conceito de progresso da ciência e de ver a ciência como uma atividade de solucionar problemas, que eu me lembro que você se refere outras vezes, vê muito, né? De solucionar problemas. E quando você vê essa questão de solucionar problemas, você deixa um pouco o lado de falseamento, né? De falsificação, né? Como se diz, de pressuposto, para poder se focar naquilo que dá resultado, naquilo que você consegue, né, em determinado foco ou paradigma, dar resultados. Eu acho que isso ocorre muito na medicina, que você tem situações, medicamentos, anestésico, sabe que funciona, mas não sabe como funciona exatamente. E outra coisa, João, pensar não é suficiente. Todos pensam assim. Agora, raciocinar é diferente. Todos pensam, pouco raciocínio. Esse é o problema. Aí eu gostaria, viu, Molina, assim, sobre isso assim, que eu comentei, sobre sua apresentação, que assim, uma abordagem um pouco, né, principalmente na sua área, né, sobre a questão do falseamento, né, por falsificação, da questão da ciência ser anárquica ou não ser, e da ciência também nessa ênfase de ser uma atividade de solucionar problemas, né? Que isso hoje, numa sociedade tecnológica, né? Você mesmo se referiu, né? Puxa, às vezes os recursos, às vezes correm, né? Para a questão, né, você não falou bem expressamente, mas é aquele conceito de utilidade. A utilidade não é um conceito científico, mas ele domina predominantemente o mundo, né, tecnológico. Mas é um conceito filosófico, vai pelo utilitarismo. Mas não seria um conceito científico, mas é o que domina hoje, porque né, os recursos só vão, né, para aqueles que tem um conceito de utilidade. Né? Você tem um retorno, né? Tem um payback, né, da coisa. Se você se for só, né, assim, pela teoria, tem, né? Você tem a física teórica e outras áreas desse tipo, mas às vezes os recursos são menores, né, para aquele que o conceito de utilidade, né, tem
um retorno, digamos, mais assegurado, né? Então, era esse aspecto que eu gostaria, se possível, né, que você quisesse nos comentar. Dele, Miguel. Aí, Miguel, foi o próximo inscrito. Eu vou falar para vocês uma coisa que me é cara, talvez vocês não gostem do que eu vou dizer agora. Gostamos. Nessa linha entre a corrente do ciclo de Viena, né, que era provar, né, depois para Kuhn, que é a falsificabilidade e rejeição, eu defendo, talvez como você falou, que a gente vive num determinado ambiente e acaba se contaminando. Acho que é uma tendência, por exemplo, na área de saúde hoje hegemônica, ou que é tentando se tornar hegemônica. É a questão que nem provar, nem falsear, é responder a uma questão de pesquisa, a uma indagação. Tá? A pergunta científica, a pergunta de pesquisa tem se tornado mais importante do que testar ou rejeitar uma hipótese. Né? E eu assumo muito isso, tá? Defendo muito, que uma pergunta bem feita, tá? Que eu me lembro exatamente assim. Esse episódio é muito legal. São dois episódios. Eu me lembro do Richard Feynman, quando ele foi embora, sobre a questão da submissão intelectual. Uma pessoa que muito me inspirou foi José Leite Lopes, que fazia essa crítica da questão da submissão intelectual, e o Richard Feynman. Vou começar pelo Richard Feynman. Dizem, reza a lenda, que o Richard Feynman, quando esteve aqui, já sabia que ele era uma pessoa muito diferenciada, apesar de ser o que era, né, um brincalhão, um gozador, uma coisa muito especial. Tá? Mas já sabia que ele era brilhante, tinha participado do projeto Manhattan também, né? E deviam perguntar: o que você acha da educação brasileira? E ele nunca respondia. Né? Aí diz que na véspera, era a véspera de viajar, tá? Falou, agora eu vou responder. Aí fizeram um evento, né? Inclusive, se eu não me engano, estava o ministro da Educação na época, que era daqui a pouco me lembro dele, tá? E aí disse, façam aquela pergunta novamente. Aí fizeram e disse, o que você acha da educação brasileira? Ele disse, é melhor que não existisse. Porque vocês, se eu chego para um aluno e pergunto o que está escrito na página 189 do livro de ciência, na segunda parágrafo, eles vão responder. Agora, se eu pergunto qual é a fórmula que está na página 189, eles vão dizer a fórmula. Tá? Mas eu pergunto, como se chegou àquela fórmula? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe. Aí, ele disse, vou contar uma coisa, porque teve uma vez um aluno levantou e disse, eu sei. Tá? E elaborou toda a caminhada até chegar na fórmula. Eu disse, uau, e que colégio você estudou? Ele falou, não, estudei aqui, não estudei na Alemanha. E aí, assim, foi embora, né? Deixou essa coisa da educação para submissão, vocês educam para papagaio. Né? Então, essa foi uma história. A outra história que tem a ver com a questão da pergunta científica, que eu acho que está se tornando hegemônica, né? Inclusive na área de saúde se utiliza um acrônimo chamado PICO. Para você fazer uma pergunta, tá? Você tem que usar pelo menos saber a população, a intervenção, se vai comparar ou não vai comparar com alguma outra coisa, um padrão ouro, e o O de outcome de desfecho. Pelo menos essas 4 coisas em toda a pergunta de pesquisa você tem que ter. Isaac Rabi, também prêmio Nobel, eu tenho a impressão de 46 ou 47, também de física, Isaac Rabi, mas pronuncia Isaac Rabi, que é um judeu galego que depois se naturalizou americano. A história, metade é verdade absoluta e a outra metade pode ser que tenha assim, alguma fantasia. Mas, teoricamente, um jornalista de ascendência árabe teria perguntado para ele, tinha a seguinte questionamento. Isaac Rabi, isso na década de 40, né? Como é que você explica, talvez a entrevista pode ter sido um pouco depois, como é que você explica que a população judaica, tá, é 3% da população mundial, hoje é menor, hoje é 2%, mas 3% e vocês têm quase 20% dos prêmios Nobel. Como é que você explica isso? É porque, tá, vocês têm o poder econômico e isso influencia a escolha, ou porque vocês têm um networking, tá, isso influencia a escolha, ou porque vocês são uma raça superior.
Aí o Isaac Rabin teria sorrido e disse, podia ser até qualquer uma dessas três, mas eu tenho outra explicação para dar. Tá? E eu, particularmente, tenho mais outras duas. Quando eu chegava em casa do colégio, minha mãe não me perguntava o que eu tinha aprendido. Minha mãe perguntava o que eu tinha perguntado, quantas perguntas eu tinha feito à minha professora. E você sabe, quem pergunta mais, acaba perguntando melhor. Quem pergunta melhor, acaba obtendo respostas melhores. Quem obtém respostas melhores ganha o prêmio Nobel. Né? E outra coisa, a segunda parte é verdadeira, está na literatura, o que vai acontecer. E outra coisa, na ciência, há hipótese e a procura de um fato que a comprove. E há fato, a procura de uma hipótese que a explique. Ciência é isso. Eu não vejo outra coisa senão essa ciência. Uma hipótese, a procura do fato que a comprove, e um fato, a procura de uma hipótese que o explique. E geralmente naquela parte da ciência anárquica, né? É um chute na canela, mas tem uma coisa que eu também defendo em off, vou compartilhar aqui, mas defendo isso em off, aí que é a questão da engenharia reversa na ciência. Então o YouTube vai ficar sabendo. Eu acho que existe a possibilidade, muitas vezes, de você estar num caminho, você fez toda a metodologia, aquilo está dando errado, e você começa a inventar e modificar a metodologia, tá, para chegar mais perto daquilo que você estava querendo investigar. Tá? Então, existe a possibilidade de engenharia reversa. Você chegar no final e dizer, opa, peraí, eu vou mudar tudo aqui, porque eu encontrei uma coisa, tá, que eu não consegui explicar com aquela metodologia que eu tinha elaborado, que tinha sido discutido com meus pares, né? Vamos fazer mais... Fez tudo certinho, mas no final se descobre, era melhor ter feito de outra forma. E você faz de outra forma, tá, para você poder comunicar a academia, né, ao meio, senão ninguém vai jogar uma pedra em cima de você. Mas a engenharia reversa, eu aceito. Agora, anarquia total, eu só na primeira etapa, só no brainstorm. O brainstorm vale anarquia total. Eu considero o brainstorm fundamental até. Mas depois eu acho que você tem que seguir a trilha, mesmo que depois, muitas vezes, você faz a trilha ao contrário, faz ali. Mas a trilha, me assusta a ideia de uma anarquia total dentro da ciência, só na primeira etapa. E por que a gente conversa com os pares e não conversa com os outros? Esse é outro trocadilho também. Mas tem um fundo de verdade muito grande. Perfeito. Mas, na questão progressista, você acha que a ciência é um empreendimento em que há um progresso, há uma acumulação, há uma questão temporal? Eu acho que há um acúmulo quantitativo, tá, que permite que você... Muitas vezes você levanta uma hipótese e você não pode testar a sua hipótese porque você não tem um instrumento. Ou você testa a sua hipótese, tá, ou tenta responder a pergunta de pesquisa para ser mais coerente, tá? Você não consegue responder porque os instrumentos que você tem naquele momento não respondem adequadamente. E daqui a 40, 50 você pode ter novos instrumentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, bastante atual. Tá? O telescópio James Webb tem levantado possibilidades que aquela conversa que a gente do Big Bang, que vai no processo evolutivo, talvez não seja isso. Né? Só pode levantar essa hipótese atualmente porque você tem um telescópio muito mais potente, capaz de captar imagens que a gente, mesmo com o anterior, com o Hubble, você não conseguia. Então, eu acredito que existe a possibilidade do desenvolvimento da ciência permitir que a gente teste novamente, responda algumas perguntas científicas que antes você não tinha instrumento. Eu acho que a ciência, sim, por exemplo, evolui. Se eu falar na questão da assistência à saúde, ou na biotecnociência, a técnica CRISPR, tá, da engenharia genômica, ela é sensacional. Ela é espetacular, é de uma eficiência barata, efetiva, que você não imaginava que isso poderia ser possível há 50 anos. Está suspensa porque há um medo, tá, nessa engenharia genômica, você possa afetar. Isso tudo tem a ver com tudo, você mexe um gene aqui, pode ser que outro seja despertado lá na frente que você não está esperando. Ele é objetivo, mas o medo do todo é que está impedindo a gente disseminar, popularizar essa técnica. Mas é um avanço.
Não sei se eu consegui responder. Eu consegui, são sempre... Até porque essas questões, né, elas são sempre em aberto. Né? São questões que elas não se... E não são triviais. Além de não serem triviais, são questões que não se fecham, né, em si, né? Elas têm um lado assim, de questionamento, né? De progresso da ciência, de anarquia, de aspectos sociológicos e tal. Mas eu estou vendo aqui que Miguel, né, ele está com a mão cansada já, né? Ele também, né, já está aqui, ele quer fazer uma consideração. Por favor, Miguel. Não, minha consideração vai ser rápida e não vai ser de elogiar o professor Molina, porque ele teve tanto elogio aí que eu já estou vendo que ele não precisa mais de nada. Olha, se até Jesus Cristo, né, Deus que deu, podem criticar também. Podem trocar umas pedrinhas, né? Com muita humildade. O ovo pode que o ovo pode ficar 3 dias entranhado em você. O cabelo de Molina lembra o cabelo de Cristo, né? Eu, com muita humildade aí, paciência, consegui, não quis pesquisar no Google, porque eu queria ouvir mesmo. E aí aprendi que epistemologia é a... Não tem o I, não tem o I, não. Não tem o I, não. Não tem o I. Não tem I. É epistemologia. Muito bem, corrigido, professor. Mas, assim, e dentro desse título, eu gosto sempre de testemunhar, sabe? E, assim, eu gostaria de citar um exemplo rápido. Nós somos do interior, uma família humilde. Meu pai foi alfabetizado aos 12 anos de idade, se tornou um autodidata, né? E lá no interior ele era considerado rábula, que é aquele advogado sem o título, né? E conseguiu conquistar algumas coisas, que a coisa maior deles foi mostrar aos filhos que o conhecimento é a única vez, uma pessoa analfabeta quase, mas que o conhecimento é sagrado e é a única fonte de crescimento do ser humano. Um cara do interior da Bahia, de Xorroxó, Abaré ali, já veio com essa visão. E após o sofrimento grande, com 11 filhos, ele conseguiu formar os 11 filhos, os 11. Entre eles, uma irmã que a gente tem muito orgulho, que ela começou como telefonista, hoje ela é subprocuradora-geral da República, sem perder a sua essência de humildade, de aprendizado sempre. Então, o que é que eu quero trazer com isso dentro do exemplo prático, né? Esse grupo de vocês é um grupo que eu trabalho com o Jalmi há muito tempo, e Jalmi sempre falava, e eu, assim, de certo modo, relutava em ter o prazer de conhecer. A partir do momento que eu conheci, parece que foi um encontro, sinceramente, estou dando depoimento, um encontro, assim, de um servo com seu senhor, em termos de quê? De que vamos aprender, de mostrar que, mesmo com 60 anos de idade, eu ainda tenho condições de aprender. E não tem coisa melhor no mundo do que a gente aprender, de ouvir de quem sabe. E isso remonta desde a era de Cristo, quando ele pregava, e às vezes através até de parábolas, e as pessoas ouviam, alguns entendiam, outros até não. Né? Então, é como eu me sinto. Eu sei que o nível de vocês é muito maior, mas de cada apresentação que eu participo, fica um conhecimento. E esse conhecimento, mesmo que não seja no total da sua essência, mas ele é uma planta, ele é uma semente que vai sendo regada com as leituras e com a determinação de aprender, que vai tornando aquilo ali. Eu me lembro bem, já me lembro também, que a gente, quando estava na CHESF, na implantação do programa de qualidade, o Falcone, nos idos de 1990, a gente ouvia muito uma historiazinha da Estrela do Mar, né? Quando ele dizia que tinha várias estrelas do mar fora, morrendo, e uma pessoa sozinha ia lá e ia salvando uma ou outra.
E as pessoas diziam, você está fazendo isso, mas não vai salvar todas. Ele dizia, mas para essa aqui, serviu. Então, é o que eu quero dizer, que cada dia, mesmo que eu não aprenda tudo que vocês colocam aí, mas fica um conhecimento. E esse conhecimento que eu absorvo, eu tento repassar para as pessoas, mostrando o quanto é valoroso aprender. Estar sempre disposto a ouvir, estar sempre disposto a... Porque tem coisa muito boa, tem coisas novas, e isso ninguém tira da gente. Não tem dinheiro no mundo que tire isso da gente. Quando eu ouço o professor Molina falar, eu sinto assim uma dedicação extrema em aprender e em repassar conhecimento. Não é coisa simples, não. O professor Valdo também aí, uma pessoa que está... Eu baixei aquele livro seu aí, estou lendo devagar, lendo um pouquinho. Então, quer dizer, são coisas que a cada dia nos enche de gratidão. E o que eu posso dizer a vocês é só gratidão por estar participando e aprendendo junto com vocês. Quem sabe um dia até eu possa colocar alguma coisa também, mas o aluno tem que aprender também e poder se colocar. Eu me lembro que a gente tinha um professor de máquinas elétricas chamado Carlos Preste, que era um cara que trabalhava muito para a usina, e ele chamava a gente de animal. E ele dizia que a gente não tinha condição, nenhum aluno tinha condição de fazer uma pergunta ao nível do conhecimento dele. E ele gerava um afastamento dos alunos por temor, não por respeito. Então, isso é uma coisa muito dinâmica, muito boa. E, assim, eu só tenho, mais uma vez, a dizer gratidão a vocês, e a cada dia que eu participo, eu estou aprendendo, que esse é o maior recurso. Então, saibam sempre que, por mais que vocês possam falar com 4, 5, 10, 100 pessoas, tem um que está buscando sempre aprender, respeitando vocês e querendo sempre louvar o conhecimento, porque o conhecimento é, acima de tudo, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Ok? Obrigado a todos aí, viu? Bom. Obrigado, Miguel, pelos comentários, né? Volto aqui, tá me lembrando aqui da hora. Infelizmente, né, o tempo existe, né? E a seta do tempo. E volto a me lembrando realmente que chegamos ao nosso... Tem gente que nega. A nossa hora. A seta do tempo, né? Ela existe, embora alguns filósofos que o tempo não existe, mas ele, para a gente, existe, né? Basta olhar, né? O pior é que essa seta, às vezes, nos pega. Rapidamente, Almir, o tema da próxima semana, eu vou sugerir, assim, só para depois vocês pensarem. Depois, né? Que eu sei que é um tema muito polêmico, mas uma coisa interessante para a gente também. O que é que a gente espera do Brasil? A gente vê uma luz no fim do túnel, sobretudo no âmbito da política e da corrupção. Não sei se é uma linha que vocês podem discutir, mas, assim, a gente tem esperança. Pode ser a luz, eu acho que esse é um tema extremamente polêmico e que vai gerar muito mais calor do que luz. Certo. Porque para uns existe uma grande luz e para outros não existe. Eu acho que vai ser uma... E no final, eu acredito que não se aplica muito bem a... Tá certo. É um tema realmente polêmico, né? Ele pode ser aquela luz que a gente vê no final do túnel. É uma brincadeira que diz que pode ali ser um trem no sentido contrário, né? Você está pensando que a luz é um trem, diz ao contrário. E depois, João, é difícil ser um ser de luz, mas é preferível ser na luz. É ser na luz. A gente vai dar uma analisadazinha dentro disso aí. Mas por hoje, né, a gente vai encerrar, né? Infelizmente, né, chegou o nosso horário, né? O próximo sábado a gente vai fazer vai ser um tema parapsicológico, né, sobre parapsicologia literária, né? E a gente queria agradecer aqui a Molina, né, pelo tempo, né, e a vinda, né, a vinda se... Com uma costela quebrada ainda. Com uma costela quebrada ainda, né? Em consolidação. Em consolidação, né? Isso é uma queda, né? Foi uma queda.
Então, né, também tudo, né? É aquela queda do paraíso, né? Que tem O anjo. do anjo do paraíso, né? Também, né? Também ocorre aqui. Então, pessoal, queria agradecer a todos, a Molina aqui em particular, né? Pela manhã maravilhosa que tivemos, né? E aí, então, até ao próximo sábado, sempre às 9h30. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau. Parabéns, Molina. Valeu, Eu obrigado. sou fã. Até a próxima. Tchau, tchau. Abração. Tchau. Abraço. Tchau, Tadeu. Miguel. Tchau.